Sem marcador, botão. Tocar 2 vezes para ativar. Marcadores disponível. Use o gesto deslizar para cima e para a direita para ver. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graças a Ele, a esta força criadora que criou este universo infinito, o qual nós fazemos parte dele. Você aí, aonde você se encontra neste momento, que a paz de Deus esteja com você. Chame Ele, o nome que você quiser. Ele é um Deus único. Sabedoria suprema, causa primeira de todas as coisas. Deus de amor, que nada existe fora deste amor. Damos graças a Ele por estar aqui, para gravar mais uma semente de luz. Nós estamos gravando a série Assim Caminha a Humanidade. Convidamos a você, se você está nos assistindo pela primeira vez, escreva aí, participa conosco, dá sugestão, nos ajuda a divulgar esta pesquisa, porque o nosso grupo não é uma nova religião, não é uma nova doutrina, não, é pesquisa. Por exemplo, nos nossos vídeos sobre Assim Caminha a Humanidade, nós começamos, estamos estudando, pesquisando as 3 revelações. Moisés, Jesus e o Consolador. O Consolador é o segundo Consolador prometido por Jesus, é a doutrina dos Espíritos. Sobre a nossa conclusão, nós pesquisamos, nós estudamos. Você não precisa acreditar. Nós acreditamos porque nós pesquisamos, nós pensamos, raciocinamos. Por exemplo, este vídeo, nós convidamos a você, sacerdote, a você, pastor, a você, bispo, a você, dirigente religioso. Responda as perguntas que nós vamos fazer. Porque nós estamos provando que a doutrina dos Espíritos é o segundo Consolador. Porque o livro dos Espíritos, que é o primeiro livro dos 5 livros da codificação. Lembrando, os 5 livros da codificação de Kardec. Mas a doutrina não é de Kardec, a doutrina é dos Espíritos. Ela tem 1019 perguntas e respostas. Em nossos mais de 40 anos de estudo da Bíblia, tradução de João Ferreira de Almeida, 66 livros. Tem milhares de perguntas e não tem nenhuma resposta. Você poderia dar a resposta, porque nós não encontramos. Primeira pergunta, sobre o primeiro casal na humanidade. Então vamos lá no primeiro capítulo, no 6º dia da criação. Então disse Deus, façamos o homem a nossa semelhança. Homem, o corpo físico, macho e fêmea, e abençoou e ordenou, crescei, enchei a terra dos vossos frutos. A pergunta é esta: por que
que a igreja não aceitou, não aceita o primeiro casal? Tem alguma coisa de errado? Você pode me responder? Deus fez alguma coisa de errado para a igreja, logo depois, criar o primeiro casal dela, Adão e Eva, que é uma história incoerente, sem sentido, sem nexo. Vamos conferir? Porque nós devemos conferir dentro da própria Bíblia. Vamos para a segunda parte no Novo Testamento, o quarto livro do Novo Testamento, que é o Evangelho segundo João, primeiro capítulo. Escreveu João Evangelista, porque João Evangelista, se você não sabe, ele escreveu tudo o que eu escrevi. Eu ouvi da boca dele. Dois apóstolos nem conheceram, dois evangelistas nem conheceram Jesus. E na tradução do grego para o latim, a igreja fez um estrago, principalmente nos evangelhos. Então João é o evangelho mais contundente. Nos primeiros versículos, João escreve que ele ouviu da boca de Jesus. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Tudo que foi feito pelo Verbo. Nada foi feito sem o Verbo. O que é o Verbo? A palavra. Agora pergunta a você. Por que é que Adão e Eva, o Deus da igreja, teve que amassar o barro, fazer um boneco de barro e soprar no nariz dele? O que João escreve, que Jesus disse que tudo foi feito pela palavra. Faça-se a luz e ela se fez. Faça-se o homem e ele se fez, pela palavra. Agora voltamos lá no Adão e Eva. Quando Caim foi expulso da casa, ele andou alguns quilômetros. Aí ele encontrou uma cidade povoada. Pergunto a você, sacerdote, a você, pastor. Você sabe explicar quem era aquele povo? Caim não era o primeiro filho, o único filho da terra? E aquele povo? Não era fantasia dele, não. Não era neurose. Não era ilusão, não, porque ele encontrou uma companheira, casou-se com ela e teve vários filhos e filhas. Segunda pergunta. Quando Israel saiu do Egito, Deus enviou a Moisés os 10 mandamentos, a carta magna. Pergunto a vocês, tem alguma coisa errada nos 10 mandamentos? Deus se equivocou com os 10 mandamentos para que o sacerdote escrevesse a lei civil, que todos os artigos da lei, o último artigo que é a pena máxima, a morte. Se o 5º mandamento, o Senhor Deus ordena, não matarás. Vamos lá na epístola de Paulo. Apóstolo Paulo, ele escreve, Deus não é o homem para que minta ou se arrepende. Pergunto para você. Deus não se arrepende, segundo Paulo. E por que lá na história de Noé, do dilúvio, o primeiro versículo diz assim: e Deus se arrependeu de ter feito homem, enviou o dilúvio e matou todos os seres que respira. Por que Deus, lá em Samuel, ele fala, e Deus se arrependeu de ter ungido o rei Saul e mandou ungir Davi? Por que está escrito
que Josué orou e o sol parou. Querido, o sol não anda, o sol é estrela, estrela não anda. Isso é mentira. Outra pergunta. Tem na internet um pastor que ele faz uma pregação de 40 minutos, tentando explicar uma pergunta que fizeram para ele. Como é que Deus pode, a sua benignidade é onisciente, Ele é onipresente, e onde estava ele quando aquela jovem mandou matar os seus próprios pais? Onde estava ele quando aquela senhora matou seu marido, esquartejou ele e jogou no lixo? Aonde estava Deus quando aquele casal matou aquela menina de 5 anos e atirou ela do prédio? Esse pastor, ele passa 40 minutos tentando explicar uma coisa que é inexplicável. A você, pastor, se você está ouvindo o nosso vídeo, eu faço mais uma pergunta para você. E se alguém perguntasse para você, onde está Deus quando nasce uma criança cega de nascença? Quando nasce uma criança cega, surda e muda, com símbolo de Down, autismo, paralítica, com doenças incuráveis, bebê nasce com câncer, nasce com doença. Certamente você vai fazer mais uma live de 1 ano, de 1 hora, não vai conseguir explicar. Sabe por quê, pastor? Porque vocês saíram da igreja, mas a igreja não saiu de vocês. Porque se você deixar do passado vir para o futuro, entrar na internet, na história da Rainha Teodora, 552, você vai ver que a Igreja Católica Apostólica Romana foi obrigada a tirar o estudo da reencarnação da Bíblia, pedido da Rainha Teodora. Por que a igreja tirou a reencarnação? Ela deixou de existir, pastor? A reencarnação é o segundo maior amor de Deus para com a humanidade. Sem a reencarnação, não tem explicação para essas coisas. Nós vemos o Senhor, a doutrina dos espíritos sendo criticada pelos religiosos. Os religiosos dizem que não acreditam na doutrina dos espíritos porque os espíritas afirmam que a Bíblia não é a verdade de Deus. Mas não é o espiritismo que diz isso. Quem diz que a Bíblia não é a palavra de Deus é o próprio Jesus, Jesus de Nazaré. Você conhece ele? Você obedece ele? Por que você não presta atenção no Evangelho? Você fica lá ciscando lá no Velho Testamento, procurando explicar o inexplicável e deixa a palavra da verdade. Então vamos dentro do Evangelho. Capítulo 1 de João Evangelista novamente. Versículo 18. Porque a lei foi escrita por Moisés. Foi dada por Moisés. A lei. A primeira revelação, a lei de Moisés. Versículo 19. Mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus, o primogênito. A igreja coloca 2 vezes que tem a palavra primogênito, ela troca pela unigênito. Porque a igreja prega que nós não somos filhos adotivos, nós somos filhos de Deus. Por causa de quê? Por causa de Adão e Eva. Nós não somos filhos de Adão e Eva, nós somos filhos do primeiro casal.
Por que vocês não obedecem? Vocês dizem que obedecem só o que está escrito na Bíblia. Capítulo 8, Jesus diz para quem? Para o sacerdócio. Se vocês não conhecerem a verdade, ela não vos libertará. Ele estava tentando convencer Jesus a pregar a lei, não o ensinamento dele. Jesus testifica que a verdade é o Evangelho, não a lei de Moisés. Capítulo 14, o que disse Jesus? Eu sou o caminho, na verdade e na vida. Para completar, capítulo 18, quando o imperador romano pergunta a Jesus: o que vieste fazer? Jesus respondeu, estava diante da igreja que estava acusando ele com falso testemunho e com mentira. Jesus responde ao imperador romano: eu vim trazer a verdade. É uma prova que a igreja não é a verdade. A igreja prega a Bíblia, o Velho Testamento. Dá para você perceber? Vocês pregam que Jesus vai voltar. Nós já estamos no 3º milênio. Ele não voltou até o dia de hoje. Agora, o que está escrito no Evangelho, que talvez vocês ainda não conseguiram entender, o Senhor Jesus disse: aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Vocês dizem que Jesus carregou a nossa cruz e as nossas enfermidades. Jesus disse que não, nós devemos carregar a nossa cruz. E nós continuamos enfermos até hoje. Vocês dizem que ele vai voltar, que ele foi embora. E ele, até o último momento, ele disse: eu não vos deixarei órfão. Eu estarei convosco todos os dias da vossa vida até a consumação do tempo. A consumação do tempo, o fim dos tempos, não é o fim do mundo como a igreja prega. Fim do tempo é o dia do seu desencarne, quando você deixa o planeta Terra e vai para o plano espiritual, porque lá é eternidade, lá não tem noite, lá só tem dia. O tempo é só aqui na Terra, noite e dia, 24 horas. E ainda mais, onde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, orando, eu vou estar ali. Como é que Jesus foi embora? E que quando Jesus voltar, ele vai julgar a humanidade e condenar a humanidade. Será que vocês não leem? Vocês não entendem? Não têm olhos de ver, ouvidos de ouvir? Vai lá no capítulo 3 do Evangelho de João, versículo 16. O Senhor Jesus disse a Nicodemos que Jesus estava dando uma lição de reencarnação para Nicodemos. Jesus disse: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho primogênito. É primogênito, não é unigênito, como a igreja diz, não. Eu já expliquei, né? Não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Lá no capítulo 16 do Evangelho de João, segundo João, o sacerdote pergunta para Jesus: até quando você vai deixar nós sem compreender? Você veio para julgar o mundo, para condenar o mundo? Então Jesus respondeu: na verdade, eu não vim julgar o mundo, eu vim salvar o mundo. Porque o príncipe desse mundo, ele já está condenado. A igreja prega, vocês pregam, que Jesus falava de Satanás. Satanás não existe, foi criado pela igreja. Jesus falava do príncipe desse mundo. O príncipe desse mundo é o homem. Quem governa o mundo é o homem. Ele diz: esse já está condenado. Eclesiastes capítulo 2, versículo 6. Morrendo o corpo, volta para o pó, porque pó e ao pó voltará. Mas o espírito, esse que está falando, volta para o Criador. Paulo disse: ao homem está ordenado morrer uma vez só. O homem, o corpo. O corpo morre uma vez só.
Você diz que quando Jesus vir, aquele que não for salvo vai ter a segunda morte. Paulo está dizendo, o homem está ordenado a morrer uma vez só. Salmo 82, versículo 6. Vós sois espírito, quer dizer, vós sois deuses. Deus quer dizer uma coisa interna, eterna, imortal. Mas como homem morrerá? Como homem. Você quer entender o que mais? Né? O que é que você precisa entender para você deixar de seguir a igreja e seguir o evangelho de Jesus? Você que pede para aceitar Jesus, por que você não aceita ele? Leia o evangelho, obedece o evangelho, porque segundo ele, sem esses ensinamentos, nós não vamos a lugar nenhum. E a pergunta é esta: por que é que a igreja não explica, ela complica? O Criador está errado? Eu sou Francisco Pedro, eu sou um evangelista, sou um membro desse grupo, eu sou um administrador. Convido a você para vir estar conosco, para aprender. Nós vamos explicar, não vamos complicar nada não. Vamos raciocinar, porque somos espírito raciocinante. Somos a semelhança da sabedoria que criou esse universo. Nós somos apenas uma centelha de luz, uma faísca. Só que nós fazemos parte dessa fonte de luz que criou esse universo infinito. E nós fazemos parte dela. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Se quiser nos encontrar, já sabe, União da Sociedade Espírita de Carapicuíba. Grupo Espírito Caminho do Amor. Sem marcador,